Este é um mergulho em um material esotérico extremamente profundo, que tem sido escondido da humanidade por milênios. Mas por que esse conhecimento é ocultado das pessoas? Com que finalidade? O conhecimento do oculto não é amplamente conhecido. É por isso que não é esotérico, ou seja, não é dado às massas. É esotérico, reservado para poucos. E há uma razão para isso. Ele foi deliberadamente escondido e mantido afastado do público em geral para criar e manter uma diferença de poder. Se alguém possui um nível extremo de conhecimento, por exemplo, sobre como algo funciona, como a consciência humana, as motivações humanas, as percepções humanas e até como os seres humanos podem ser manipulados, essa pessoa pode ter uma grande vantagem. Se há um grupo que detém um profundo conhecimento sobre isso e um grande número de pessoas que não têm a menor ideia de como esses mecanismos funcionam, que tipo de controle você acha que esse grupo pode exercer sobre os demais? Com base nos meus anos dentro de tradições ocultistas muito sombrias, posso afirmar: este é o conhecimento que eles não querem que você saiba. Então, o que esta apresentação traz é uma chave mestra que destrava todas as fechaduras, todas as portas, todas as jaulas. A lei natural. Esta apresentação é chamada de lei natural, a verdadeira lei da atração e como aplicá-la na sua vida. E eu enfatizo o termo verdadeira lei da atração. Muitas pessoas já ouviram falar da versão difundida pela comunidade da nova era sobre a chamada lei ou leis da atração. O que você ouvirá aqui será bem diferente do que já foi dito dentro do movimento da nova era. Estas são as verdadeiras leis da atração que você vai conhecer e espero compreender hoje. Aprendizado e questionamento. Os seres humanos devem considerar com muito cuidado de onde vem sua informação, qual é a fonte desse conhecimento. Isso porque, ao se recusar a apresentar certas informações e influenciar as pessoas a rejeitar ou ignorar determinados conhecimentos, porque dizem que eles são desnecessários ou irrelevantes, muitas instituições modernas, como a mídia e as chamadas instituições de ensino, estão, na verdade, tentando controlar a percepção humana. Ou melhor, chamemos isso pelo que realmente é, um controle mental. Ao limitar o que as pessoas podem compreender, elas acabam limitando o que essas pessoas podem fazer, mudar e criar no mundo. Por isso, você deve ser extremamente cético quanto à origem das suas informações. É por isso que no começo das minhas palestras sempre digo: não acredite em mim. A pior coisa que você pode fazer é simplesmente acreditar no que estou dizendo. Você precisa pesquisar por conta própria. Acima de tudo, é necessário fazer uma introspecção pessoal e sentir dentro de si mesmo se essa informação ressoa com a verdade. Todos possuem essa capacidade intuitiva, mas ela precisa ser ativada, engajada e utilizada. Requisitos. As pessoas em toda parte dizem que querem certas coisas em suas vidas e que desejam essas mesmas coisas para toda a humanidade. Dizem que querem felicidade, saúde, paz, prosperidade e liberdade. E todos esses são desejos nobres. A maioria das pessoas afirmaria querer essas coisas. No entanto, eu não acredito que elas estejam sendo completamente honestas consigo mesmas. Elas dizem que querem esses elementos, mas quando se fala que essas condições não são automáticas, que não surgem magicamente, elas resistem, pois há requisitos para alcançar esses estados. Se essas condições fossem universais, as pessoas não precisariam desejá-las. Elas querem algo porque não o possuem, ou pelo menos não na totalidade. Quando alguém diz que há requisitos para alcançar essas condições, muitas pessoas acreditam que podem obtê-las magicamente. Mas é exatamente sobre isso que tratam as verdadeiras leis da atração. Explicar que aquilo que você deseja não surge automaticamente. Manifestar algo apenas pensando nisso ou tendo um sentimento sobre isso é um engano da nova era. Existem requisitos na natureza. Eles existem. Se você quer que algo seja diferente do que já é, diferente das condições padrões, então um requisito existe. Se você está satisfeito com as coisas do jeito que estão agora, então nenhum requisito é necessário. Você simplesmente aceita as condições atuais como elas são,
continua sua vida e aceita que tudo continuará assim ou possivelmente piorará. Mas se você quer mudança real, então existem requisitos. E quais são esses requisitos? Precisamos saber certas coisas. O conhecimento é um requisito. A informação sobre a lei natural é um conhecimento oculto. É um conhecimento que foi escondido da humanidade. Ele é mantido por poucos, representados aqui no topo desta pirâmide. Podemos ver esta pirâmide como uma representação do conhecimento versus ignorância. No topo da pirâmide está o conhecimento. Quanto mais alto você sobe, mais conhecimento existe. Mas a pirâmide vai se estreitando porque, no topo, muito poucas pessoas compreendem essa informação. Poucos possuem esse conhecimento e o integraram a ponto de transformá-lo em entendimento real. Na base da pirâmide, temos as massas ignorantes, sem conhecimento. E no topo, temos aqueles que sabem como a lei natural funciona e a utilizam para um propósito específico. Então, por favor, ao longo desta apresentação, lembre-se, quando eu usar o termo oculto, estou apenas me referindo a conhecimento escondido. Isso é tudo o que significa. Conhecimento oculto é conhecimento escondido. A informação sobre a lei natural e como ela opera é o conhecimento mais profundamente oculto que existe neste planeta. Você não encontrará nada mais escondido do que isso. Todas as distrações do mundo existem para evitar que você descubra isso. Todas as trivialidades intermináveis, as bobagens que você ouve no noticiário, os videogames, os programas de TV sem sentido, os esportes. Tudo isso existe para impedir as pessoas de compreenderem esse conhecimento. E eu não estou pedindo para você acreditar nisso. Não quero que você simplesmente aceite. Estou apenas dizendo, essa é a realidade. Pelos meus anos dentro de tradições ocultas muito sombrias, posso afirmar que este é o conhecimento que eles não querem que você saiba. O que é verdade? Quando eu uso a palavra verdade, estou falando exclusivamente sobre os fatos da realidade. Não estou falando sobre a mente de Deus, nem sobre o propósito absoluto do universo. Estou falando sobre os eventos que ocorreram no passado e os que estão ocorrendo no presente. Isso é tudo. E adivinhe? Isso é tudo que a verdade é. Querermos que algo seja verdadeiro não o torna verdadeiro. O que determina a verdade não são os nossos desejos, mas sim os fatos e suas consequências no mundo real. A verdade não depende de nossas crenças. Muitas pessoas vivem acreditando que podem decidir o que é verdade com base em suas próprias opiniões. Esse é um estado mental muito perigoso. Muitas pessoas estão presas nessa mentalidade. Pensam que, se não acreditam em algo, então isso simplesmente não existe. Esse é um nível muito baixo de consciência. As leis do universo não se importam com você. Foram criadas leis neste reino que funcionam perfeitamente, 100% do tempo. O Criador do universo estabeleceu essas leis e colocou-as em funcionamento. E essas leis nos vinculam. Elas nos governam, quer gostemos ou não, quer aceitemos ou não, quer as entendam ou não. E você já está criando a realidade que experimentamos através da sua interação com essas leis invisíveis. Você não pode evitar isso. É impossível não participar desse processo. Agora vamos examinar essas dinâmicas. Qual é a diferença entre descoberta e crença? A lei natural pode ser descoberta, compreendida e harmonizada. O que isso significa? Significa que ela existe. Você está sujeito a ela, quer goste ou não. O melhor que você pode fazer é compreender como ela funciona, assim como faz com a gravidade. Se você entende a gravidade, não vai simplesmente caminhar para a beira de um penhasco de 60 metros cheio de rochas afiadas no fundo. Se você é inteligente e entende a gravidade, não terá esse comportamento. Portanto, a lei natural não tem nada a ver com religião. Não é um sistema de crença. É uma ciência. É um mecanismo descobrível que já está em vigor e que podemos compreender e alinhar nosso comportamento a ele.
Ou então, podemos permanecer ignorantes e sofrer as consequências dessa ignorância. Isso porque a lei natural já está em funcionamento e já exerce uma influência sobre você, sobre suas ações e sobre todos ao seu redor. Se alguém quisesse propagar uma religião, jamais colocaria esse conceito à sua frente. A lei natural funciona como a gravidade. Se um palhaço disser, "Eu não acredito na gravidade", e pular de um penhasco, o que vai acontecer? Ele vai cair, porque a crença dele é irrelevante. A lei natural não se importa com você. Ela está em vigor. Não importa o que você faça. Agora vamos falar sobre consciência e o cérebro humano. A consciência é uma força intangível. Ela existe, mas você não pode vê-la diretamente. Muitas pessoas têm dificuldade até para definir o que é consciência. Mas existem expressões fisiológicas da consciência no domínio físico, e o cérebro é uma delas. E claro, algumas pessoas vão dizer, mas e o coração? Sim, o coração também é muito importante. Na verdade, ele possui um campo eletromagnético ainda maior que o do cérebro e está ligado ao corpo de uma maneira mais complexa do que o próprio cérebro. Mas precisamos entender a estrutura básica do cérebro para compreender os desequilíbrios que ocorrem nele e que levam a sofrimentos na humanidade. Também precisamos entender como sistemas de crença falsos impedem a ativação do coração, bloqueando o sentimento de compaixão, o desejo de agir e o verdadeiro conhecimento. Esses sistemas de crença criam apatia, falta de ação e covardia, impedindo-nos de agir de acordo com o que sabemos ser verdadeiro. Agora, vamos analisar como o cérebro e a consciência realmente funcionam. O que é consciência? Muitas pessoas tentam tornar a definição de consciência excessivamente complexa e mística. Outras têm medo do termo consciência. Por isso, precisamos desmistificar essa palavra, explicá-la de forma simples e clara, para que qualquer pessoa possa compreendê-la. Chega de complicação desnecessária. A consciência nada mais é do que a capacidade de reconhecer padrões. Tudo se resume ao reconhecimento de padrões. Consciência significa perceber padrões e significados nos eventos que acontecem ou que já aconteceram. Isso pode ocorrer dentro de nós mesmos, no microcosmo, ou seja, nossa consciência individual. No mundo ao nosso redor, o macrocosmo, onde existimos e interagimos. Então, a consciência é a capacidade de perceber a verdade, tanto sobre o que aconteceu, quanto sobre o que está acontecendo agora. Isso é consciência. Mas muitas pessoas tentam complicar demais esse conceito, especialmente dentro do movimento Nova Era. Agora, como a consciência se expressa? Existe uma diferença entre o que é a consciência e como ela se expressa em nossa vida. A consciência se expressa de 3 maneiras. Pergunto às pessoas: como você poderia se tornar conhecido por outro ser? Como qualquer outro ser poderia saber quem você é nesta encarnação, nesta manifestação física? A resposta é apenas de 3 formas: pensamentos, ações. E eu diria que a fala é uma combinação de pensamentos e emoções, além de ser uma forma de ação. Quando falo, estou usando força para fazer o ar fluir sobre minhas cordas vocais, gerando sons que expressam os conceitos que quero comunicar. Ou seja, a fala é uma forma de ação derivada dos pensamentos e emoções que temos. Os 3 aspectos da consciência. 1. Pensamento criador. O pensamento é a força criativa dentro do indivíduo. É uma força neutra, não a vemos como masculina ou feminina. Mas tudo que se manifesta no mundo físico primeiro existiu como pensamento. O computador, a câmera, as roupas que você usa, as cadeiras, tudo começou como uma ideia antes de se tornar realidade. 2. Emoção, espírito, feminino sagrado. A emoção é um componente polarizado, de natureza feminina. Outras pessoas podem perceber suas emoções, mas não sentem elas diretamente. Apenas você sente suas próprias emoções. As emoções são internas, vividas dentro do corpo,
Por isso, são um aspecto feminino da consciência. No contexto da conexão mente-corpo-espírito, as emoções são o espírito que colocamos nas nossas ações. 3. Ação, filho, manifestação no mundo físico. A ação é o resultado da união entre pensamento e emoção. No simbolismo das religiões, é o filho que nasce da união do Criador, mente, pensamento e do Espírito Santo, emoção feminino sagrado. A ação é o princípio masculino, pois interage com o mundo físico e o transforma. A Trindade e a consciência. Este conceito da Trindade aparece em diversas tradições religiosas ao longo da história. Pesquise qualquer trindade religiosa, na Babilônia, no Vale do Indo, no Egito, no cristianismo, e o padrão será sempre o mesmo. 1. O Pai Criador, o princípio masculino que inicia a criação, a mente e o pensamento. 2. A Mãe Sagrada, o princípio feminino que recebe e dá forma às emoções e o espírito. 3. O Filho, a manifestação no mundo, o resultado da união dos dois primeiros, as ações e o comportamento. O Filho sempre nasce como um princípio ativo, representando o comportamento e a ação no mundo físico. E essa é a única maneira real de salvar a nós mesmos, através da ação. A natureza humana e a programação. A natureza humana é programável. E isso é algo que muitas pessoas não querem aceitar. Não estou dizendo que somos computadores, mas somos parecidos com eles, no sentido de que podemos ser programados. O que é colocado dentro de uma pessoa, por meio do ambiente e da cultura, se torna sua programação. E essa programação determina o que a pessoa irá expressar no mundo. A vida humana pode ser comparada a uma tela, onde cada indivíduo contribui para a condição humana como um todo. Quanto mais pessoas operam de determinada maneira, maior será o impacto coletivo dessa forma de agir. A programação do ser humano. Os seres humanos são programáveis, assim como computadores. Se um computador tem um sistema de arquivos defeituoso, ele não funcionará corretamente. Da mesma forma, um ser humano pode ter um formato de sistema de arquivos ruim, e isso acontece durante os anos formativos da infância, os primeiros 6 anos de vida. Não por acaso, chamamos essa fase de anos formativos, pois ela define o formato da mente da criança. Assim como um disco rígido precisa ser formatado antes de ser usado. O que define essa formatação inicial? Os pais, o ambiente imediato da criança. A educação nos primeiros anos de escola. Se essa base inicial for ruim, o desenvolvimento do indivíduo já estará comprometido. O sistema operacional e a cultura. Além da formatação inicial, um computador precisa de um sistema operacional para rodar seus programas. No ser humano, esse sistema operacional é a cultura em que a pessoa cresce e vive. Se essa cultura for tóxica, cheia de relativismo moral e desconectada das leis naturais, então a máquina humana não funcionará corretamente. Os programas e as crenças. Depois da formatação inicial e da instalação do sistema operacional cultura, o ser humano precisa de programas para funcionar. E esses programas são as crenças e ideologias que absorvemos ao longo da vida. Se os programas forem cheios de erros, mal desenvolvidos ou cheios de falhas, o resultado será um funcionamento caótico e ineficiente. Agora imagine um cenário em que a formatação inicial, infância, foi ruim, o sistema operacional, cultura, é defeituoso, os programas instalados, crenças, são falhos. Qual será o resultado desse sistema? Ele produzirá comportamentos desajustados, levando ao caos e à deterioração da sociedade. A qualidade da informação define a qualidade do ser humano. Assim como um computador processa informações e gera resultados baseados na qualidade dos dados recebidos, o ser humano também opera dessa forma. Se dados ruins entram, resultados ruins saem. Se dados bons entram, resultados bons saem.
Ou seja, se a informação que alguém recebe ao longo da vida for de baixa qualidade, o comportamento e a visão de mundo dessa pessoa também serão defeituosos. Mas se a informação for rica, verdadeira e bem estruturada, essa pessoa será capaz de processar o mundo de forma eficiente e produtiva. A condição humana, portanto, depende da qualidade da programação que cada um recebe ao longo da vida. Como nossa realidade é construída? Aqui está um diagrama simples que, se compreendido, revela como a lei natural funciona. No entanto, essa explicação não é popular, porque muitas pessoas evitam olhar para a base dessa estrutura. Isso acontece porque reconhecer que o conhecimento é essencial para construir a realidade faz com que muitos se sintam desconfortáveis. Muitos querem acreditar que podem alcançar suas metas e desejos sem adquirir o conhecimento necessário e, consequentemente, sem compreender os requisitos para manifestar essas condições. O processo de construção da realidade. Esse processo segue 3 etapas fundamentais. 1. Informação disponível. Entrada de dados. Tudo começa com a informação disponível. Essa informação representa o potencial de conhecimento, mas só se torna conhecimento de fato quando é absorvida, processada e compreendida. Podemos chamar essa etapa de fase gramatical trivium, ou, se pensarmos no modelo computacional, de fase de entrada de dados input. Aqui, o ser humano está recebendo informações e sendo programado com base no que absorve do ambiente. 2. Processamento de dados. A próxima etapa ocorre quando a informação absorvida é compreendida. Nesse estágio, a pessoa reconhece padrões e entende o significado dos dados recebidos. Se o indivíduo possui conhecimento suficiente, ele será capaz de tomar decisões alinhadas com seus objetivos. Se não compreende o que aprendeu, suas decisões serão desconectadas da realidade e ineficazes. Esse processo ocorre na mente de cada pessoa e é influenciado diretamente pela qualidade da informação recebida. Agora, imagine que a informação seja suprimida, distorcida ou até ridicularizada. Se as pessoas forem convencidas de que não há nada importante para aprender, elas jamais chegarão à etapa de compreensão. 3. Ação, saída de dados. Depois de compreender, chega a hora de agir com base no conhecimento adquirido. Cada indivíduo escolhe seus comportamentos com base na qualidade de suas decisões, que, por sua vez, dependem da qualidade das informações absorvidas e compreendidas. Aqui, chegamos a um ponto essencial. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não é compreensão. Sabedoria é ação. Sabedoria é a aplicação prática do que se sabe e compreende. O resultado, a realidade manifestada. A realidade que vivemos é o resultado da soma das ações de todas as pessoas. Nenhuma pessoa sozinha cria a realidade coletiva. É a soma dos comportamentos humanos que gera as condições da sociedade. Se as pessoas absorvem informações corretas, compreendem bem e agem com sabedoria, a realidade manifestada será ordeira e equilibrada. Se, por outro lado, a ignorância, falta de compreensão e ações desalinhadas, a realidade se tornará caótica e disfuncional. A qualidade das condições em uma sociedade reflete diretamente a qualidade do comportamento humano agregado dentro dela. O trivium e a construção da realidade. Esse processo de construção da realidade segue os princípios do trivium, um método clássico de aprendizado usado em tradições antigas. 1. Gramática. Entrada de dados, informação. 2. Lógica, processamento de dados, compreensão. 3. Retórica, saída de dados. Quando compreendemos o trivium, entendemos como a realidade é formada e como podemos transformá-la através da busca consciente pelo conhecimento, compreensão e ação alinhada. A metodologia trivium de descoberta da verdade foi completamente obliterada da consciência pública. Muitas pessoas nunca ouviram a palavra. Em vez da metodologia do trivium de aprendizado, o que eles querem é tentar sanitizar isso ao máximo da percepção humana,
para que você nem sequer compreenda como isso funciona. Então você precisa pesquisar e entender como funciona. Isso é tudo o que posso dizer sobre isso. É assim que construímos nossa realidade, seja de maneira eficiente ou destrutiva. Os princípios. Primeiro, antes de realmente descobrir quais são as expressões dessas leis em nossas vidas, que será a próxima sessão, esses são os princípios gerais da lei natural. A lei natural se expressa por meio de 7 princípios subjacentes básicos, além do que eu chamo de um 8º princípio ou princípio oculto. Poucos outros pesquisadores, até mesmo aqueles que estudam isso sob a perspectiva ocultista ou do consequencialismo, incorporam o 8º princípio, e eu falarei sobre ele por último. Esse 8º princípio, que eu chamo de princípio perdido, une todos os outros 7 princípios. Esses princípios juntos constituem uma chave mestra por meio da qual a sabedoria universal, incluindo o conhecimento dos requisitos para obter o que desejamos, é então revelada ou desencoberta. Estes são os 7 princípios gerais da lei natural. Muitas pessoas que estudaram algumas variantes do ocultismo podem reconhecer esses princípios como sendo os conhecidos como os princípios herméticos. Hermético vem de Hermes, Hermes Trismegisto, o Tríplice Grande, como ele era referido nas antigas tradições gregas. Os 7 princípios gerais são 1. Mentalismo, correspondência, 3. Vibração, 4. Polaridade, 5. Ritmo, 6. Causa e efeito, um dos mais importantes que veremos em breve. 7. Gênero. Vou descrever brevemente o que cada um deles significa. Mentalismo. O princípio do mentalismo afirma que o todo, tudo na criação, é na verdade uma manifestação da mente, a mente universal. O que isso significa? Que tudo o que acontece deve ser resultado de um estado mental que o precedeu. Para qualquer coisa existir, os pensamentos precisaram se formar primeiro, e então eles formaram a realidade física. O próprio universo é uma construção mental do Criador. Os pensamentos levam à manifestação de coisas e eventos. Pensamentos criam condições. Pensamentos criam coisas e condições. Eles não podem simplesmente se manifestar magicamente. O pensamento vem primeiro. Pensamentos criam nosso estado de existência e a qualidade de nossa experiência aqui na Terra. Portanto, devemos ser responsáveis por tudo que criamos, sendo responsáveis por aquilo que pensamos, porque os processos de pensamento são o que dirigem os comportamentos. As pessoas se comportam da maneira que fazem porque possuem certos sistemas de crenças incorporados na mente e funcionando como um programa. Seus pensamentos e emoções estão conduzindo suas ações. Portanto, o comportamento não mudará magicamente. Os pensamentos e emoções precisam mudar, pois são a força motriz por trás do comportamento. É quando a realidade mudará. As pessoas não querem ouvir isso. Novamente, elas não querem ouvir que se você quer mudar a realidade, você mesmo precisa mudar a maneira como pensa. Porque a maneira como pensa não é condizente com os requisitos para conseguir o que diz que deseja. Eles estão fazendo exatamente o oposto disso, em muitos casos. Esse é o princípio do mentalismo. Correspondência. O princípio da correspondência afirma que o que está abaixo é semelhante ao que está acima, e o que está acima é semelhante ao que está abaixo. É um reflexo. Ok? O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. O acima, nesse caso, é o macrocosmo, as leis das coisas muito grandes, as leis que governam a criação que consideramos aparentemente fora de nós. Sabemos, no nível mais profundo, que não estamos separados dele, mas o percebemos como algo fora de nós. As leis que governam os aspectos maiores das coisas, ou seja, o macrocosmo, que representa a totalidade de tudo, e o microcosmo, que é o muito pequeno, ou as unidades individualizadas que compõem o todo em seu agregado. Esses dois são reflexos um do outro. Eles não podem ser separados. À medida que um vai, o outro vai também. O universo é, na verdade, um sistema holográfico. Um holograma é uma imagem. Você passa um laser por ele e projeta uma imagem 3D. Ele é uma imagem plana que projeta uma imagem tridimensional.
Mas o aspecto que faz com que chamem de holograma holístico ou holográfico é que se você cortar um holograma em vários componentes, não terá um quarto da imagem em cada pedaço do holograma. Se cortar um holograma em 4 pedaços, você terá 4 imagens inteiras que só perdem a resolução por um quarto. Ou seja, tudo está contido em todas as partes menores. O universo é como um holograma, onde o universo está dentro do indivíduo, e o universo inteiro é como um indivíduo. Eles são reflexos um do outro. Compreender o funcionamento do individual ajudará a entender as leis macrocósmicas. Da mesma forma, aprender as leis macrocósmicas ajudará a entender como a consciência dentro do indivíduo funciona. Esses dois aspectos não podem ser separados um do outro. E, como mencionei no início, é isso que o conhecimento oculto envolve. Entender como funciona o mundo microcósmico, que é a consciência individual, e como funciona o mundo macrocósmico, que são as leis naturais. A outra parte do princípio da correspondência é que nossa realidade também é fractal por natureza. Se você estudou fractais, sabe que são padrões matemáticos autossimilares. Vemos isso em coisas como a sequência de Fibonacci na matemática. E esses padrões se repetem infinitamente na natureza. Se observar a estrutura do átomo, ela é semelhante à estrutura do sistema solar, que é semelhante à estrutura da galáxia. Elas funcionam da mesma forma e têm a mesma aparência. Se você se afastar o suficiente, verá o mesmo padrão se repetindo: vibração. O princípio da vibração afirma que não existe tal coisa como repouso, morte ou não movimento. A morte, nesse sentido, é uma ilusão, pois a verdadeira morte seria a cessação de todo movimento e energia. Isso não existe. Não há lugar na criação onde algo esteja em completo repouso. Tudo se move, tudo vibra. E no nível mais fundamental, o universo e tudo o que o compõe são, em última instância, pura energia vibratória, manifestando-se de diferentes formas e frequências. O universo não tem uma solidez verdadeira, como imaginamos a solidez no nível macrocósmico. A matéria é apenas energia em estado de vibração. Se compreendermos isso profundamente, muitas ciências estão começando a entender esse conceito e a tentar propagar esse conhecimento ao público. Nosso objetivo será entender que isso é uma construção espiritual para a experiência, para aprender e crescer na consciência. Nada é verdadeiramente sólido, tudo é espiritual, vivendo uma experiência de solidez. Esse é o ponto central do princípio da vibração. Polaridade. O princípio da polaridade afirma que tudo tem uma natureza dual. Existem polaridades em tudo que existe. Tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Contudo, esses opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Por exemplo, calor e frio são realmente opostos, ou podemos vê-los como a presença de energia calorífica ou a ausência dela. Ou seja, calor e frio são, na verdade, a mesma coisa, energia, mas com diferentes concentrações. O calor está concentrado em uma área, o frio está ausente dessa área. Isso é o que calor e frio representam no nível fundamental. Em nossa percepção, eles são opostos, mas no nível fundamental são a mesma coisa, energia ou a falta dela. Assim como os 3 estágios do Trivium, conhecimento e ignorância, são, na realidade, a mesma coisa. A verdade está sempre presente, mas depende de como ela é processada ou recusada. Os extremos podem se encontrar e se misturar, como é retratado no símbolo do Yin-Yang. O masculino e o feminino, por exemplo, precisam ser combinados e, em algum nível da realidade, tudo o que parece contraditório pode ser reconciliado. No nível do campo unificado, tudo é consciência. A polaridade nos mostra que os opostos não são separados, mas representam diferentes intensidades de uma mesma essência. Ritmo. O princípio do ritmo afirma que tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés, e todas as coisas sobem e caem. Existe um ritmo em tudo, uma oscilação. Há tendências que existem na energia. O movimento do pêndulo se manifesta em tudo que vivemos e percebemos. A medida do movimento para a direita é a medida do movimento para a esquerda. Eles são vistos como opostos, mas na verdade são complementares. O ritmo compensa os movimentos de um lado com os do outro.
Esse princípio de ritmo pode ser compreendido de forma mais profunda se considerarmos que muitos diriam que estamos apenas sendo levados pela maré. Mas isso não é verdade. Não podemos olhar para esses ritmos como se fossem fixos e imutáveis. Uma das coisas que muitas tradições herméticas ensinavam sobre essas leis é que elas podem ser superadas por níveis mais elevados de consciência. O ritmo é uma tendência para que algo siga um determinado caminho, mas isso pode ser alterado por um maior controle consciente. Imagine, por exemplo, que você está em um barco e quer remá-lo para o mar. Para superar as marés, você precisa entender o movimento da corrente. Quando a maré está alta, vai ser mais difícil, pois você terá que empregar mais energia para ir para o mar. Mas se você remasse quando a corrente estivesse fluindo para fora do mar, seria mais fácil, pois a maré já estaria ajudando você a avançar. Isso ilustra o princípio do ritmo. Os padrões de movimento podem ser modificados pela nossa consciência e pela forma como escolhemos interagir com eles. O princípio do ritmo nos ensina que a energia de um movimento pode ser tanto uma ajuda quanto um obstáculo, dependendo de como a utilizamos. Se as marés ou os ventos estão a nosso favor, o esforço necessário para alcançar nosso destino será menor. Se estamos contra essas forças, precisaremos de mais energia para chegar onde queremos. Esse é o princípio do ritmo. As energias naturais têm tendências, mas podemos trabalhar com elas, ou até mesmo superá-las, dependendo de nossa consciência e esforço. Causa e efeito. O princípio de causa e efeito é central no entendimento das leis naturais. Ele afirma que toda causa tem seu efeito, e todo efeito tem sua causa. Não existe nada que aconteça por acaso. Tudo ocorre de acordo com leis que regem a criação. O conceito de acaso é apenas um nome para uma lei que ainda não foi reconhecida. Isso significa que, embora exista livre-arbítrio, ele não é absoluto. Há limites para o que podemos fazer sem sofrer as consequências. Podemos sim violar as leis naturais, mas isso trará consequências negativas. Esse princípio é muitas vezes mal interpretado, principalmente em algumas abordagens mais espirituais que negam a conexão entre causas e efeitos. Mas é importante entender que nossos atos têm efeitos que se manifestam de forma inteligente no universo, embora haja um intervalo de tempo entre a causa e o efeito. Esse gap de tempo pode dificultar a percepção dessa relação, mas não significa que ela não exista. Um exemplo disso pode ser visto no filme Matrix Reloaded, onde o personagem Merovingian fala sobre a causalidade. Ele argumenta que os heróis da história estão em uma posição de desvantagem porque não compreendem as causas que os trouxeram até ali. Sem entender as causas, eles são impotentes para mudar o futuro. A chave para o poder, segundo ele, é entender o porquê de nossas escolhas e ações, pois é através dessa compreensão que podemos mudar o curso de nossa vida. Nesse contexto, a falta de entendimento sobre as leis que regem a causalidade nos torna vulneráveis. Esse princípio da causalidade está diretamente relacionado com a ideia de que a liberdade de escolha existe dentro dos limites impostos pelas leis naturais. Cada escolha tem uma consequência, e a verdadeira liberdade vem de entender como essas leis funcionam para podermos fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com o que desejamos criar em nossas vidas. Causas e efeitos. O princípio de causa e efeito nos ensina que não podemos alterar o que já foi manifestado. Ou seja, o que já ocorreu no passado não pode ser mudado. O poder de mudar reside no presente, nas escolhas que fazemos agora, que se desdobrarão no futuro. No entanto, não podemos alterar o que já é. Portanto, focar apenas no mundo dos efeitos, a realidade física e manifesta, é inútil. Ficar lidando com as consequências sem entender e mudar as causas que as geraram é como tentar reorganizar as cadeiras no Titanic enquanto ele afunda. A verdadeira mudança começa no nível das causas, ou seja, nas nossas crenças, pensamentos, emoções e comportamentos. Essas causas formam a base de tudo o que acontece. Se não encararmos as causas e trabalharmos nelas, tentaremos mudar as coisas de forma superficial, sem resolver o que realmente precisa ser mudado.
O princípio do gênero é fundamental em todas as formas de existência, seja no espiritual, mental ou físico. Tudo possui componentes masculinos e femininos, e esses componentes se manifestam em todos os planos de realidade. No nível mental, o gênero está relacionado à interação entre os aspectos masculinos e femininos da mente. O hemisfério esquerdo do cérebro é mais associado ao princípio masculino, que está ligado à lógica, ao pensamento analítico e linear, enquanto o hemisfério direito é relacionado ao princípio feminino, que envolve a intuição, a criatividade, a compaixão e o pensamento holístico. O princípio perdido ou princípio gerativo é o que une todos os outros princípios naturais. Esse princípio regula a criação e é o fator causal que dá origem ao que desejamos manifestar. O princípio perdido está relacionado àquilo que damos atenção e alimentamos. O que focamos em nossa mente cresce, seja positivo ou negativo. A verdadeira criação surge de onde direcionamos nossa energia e foco. Muitas pessoas pensam que ignorar o negativo é a maneira de evitar alimentá-lo, mas isso é um erro. Ao ignorar o que é negativo, na verdade, estamos alimentando a ignorância. O verdadeiro princípio é estar consciente de tudo, inclusive do negativo, mas sem se deixar consumir por ele. O que alimentamos com nossa atenção é o que se desenvolve, cresce e se manifesta. Este princípio nos ensina que, para mudar nossas vidas e o mundo ao nosso redor, precisamos direcionar nossa atenção para o que realmente queremos criar, com plena consciência do que estamos alimentando em nossa mente e em nosso ambiente. O princípio gerativo e o princípio perdido. O princípio gerativo é o que define a qualidade de nossas experiências compartilhadas, e sua base é o que cuidamos, o que realmente importa para nós no nosso dia a dia. O que colocamos nossa atenção, energia e tempo para manifestar no mundo é o que cria a nossa realidade. Este princípio é muitas vezes chamado de princípio gerativo, porque ele é o motor por trás das nossas ações e pensamentos. Esse cuidado, ou care, é o que move o coração, a mente e as ações de uma pessoa. Quando nos preocupamos com algo, isso nos motiva a adquirir conhecimento e agir para fazer isso acontecer. Portanto, o cuidado deve vir antes de tudo. É o motor que nos leva a buscar conhecimento, depois a aplicar esse conhecimento em ações concretas. O cuidado é o que dirige tudo, desde o coração até a ação, sem contradição entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Esse é o estado de consciência unitária. O coração é comparado a uma bomba no corpo humano. Ele é o gerador da vida, bombeando a força vital que é essencial para sustentar a vida. No mesmo sentido, o cuidado é o motor que gera e mantém a experiência humana, determinando nossas escolhas, pensamentos e comportamentos diários. Esse princípio de criação se reflete em tudo o que fazemos e no mundo ao nosso redor. No contexto da maçonaria, o símbolo do compasso e esquadro, com o G no centro, é muitas vezes interpretado como princípio gerativo. Para os maçons, esse G representa a criação, o processo de gerar, que é o princípio de geração de tudo que vemos no mundo físico. Esse significado é compreendido nas esferas mais altas da maçonaria, além dos ensinamentos básicos. A razão pela qual esse princípio é chamado de perdido é porque, na sociedade moderna, as pessoas frequentemente não se importam o suficiente para perceber o poder do cuidado e da atenção, negligenciando o impacto profundo de onde direcionam sua energia e foco. Quando não há cuidado verdadeiro, não há verdadeira criação. O cuidado é o que sustenta tudo, e sem ele o princípio gerativo se perde. O cuidado é o que determina o que geramos em nossas vidas. Se não cuidamos do que importa de verdade, não estamos gerando as condições ideais para a transformação pessoal e coletiva. Esse é o princípio que guia toda a criação, mas que muitas vezes é perdido porque as pessoas não dão a devida atenção ao que realmente importa.